Fala galera, como vão vocês? Belezinha? Thales Feitosa aqui, sejam bem-vindos a mais uma aula do canal O Engenheiro Civil. E galera, hoje a gente vai falar de concordância nominal. A gente vem na sequência de aulas de língua portuguesa e essa é a aula de número 25. E antes de cairmos para o conteúdo, eu quero deixar algumas considerações preliminares aí. Pessoal, se você achar que eu estou falando devagar demais, você pode colocar esse vídeo aí na velocidade 2, beleza? Na engrenagemzinha aqui embaixo, que a coisa vai fluir mais rápido. Resolveremos 10 questões sobre concordância nominal a título de fixação, beleza? E pessoal, pega papel e caneta aí, uma água, um cafezinho, beleza? A cafeína sempre ajuda a gente a ficar mais esperto e a água, um cérebro hidratado, pensa melhor, beleza? Pedir a você também desde já que, por favor, pessoal, se inscreve aí, tá certo? Deixa aquele gostei para valorizar o nosso trabalho e a gente tocar para frente, beleza? Dito isso, vamos pro jogo. Pessoal, antes de conferir essa aula minha aqui, eu recomendo que você assista essas 3 aulas aqui para ter uma base, para fundamentar, tá? O Noslen e a Maria Beatriz, eles sim são professores de língua portuguesa com formação. Eu tô aqui mais como curioso, como colega estudante de vocês. E esse processo aqui é meio que passar por sobre as minhas notas, passando pelos principais pontos dos assuntos e em seguida responder umas questões. A gente estudando junto, é isso que a gente faz por aqui. Então bora lá falar de concordância, galera. Especificamente que tipo de concordância? Concordância nominal. Já estudamos a concordância verbal. E, pessoal, lá na concordância verbal, nós tínhamos que o verbo, ele tinha que concordar em número e pessoa com o sujeito, não era isso? E o que vai ser a concordância nominal? A concordância nominal será o substantivo concordando com os demais termos nominais, em número, em gênero, principalmente. Nossa, Thales, número, gênero, o que é isso? Número, pessoal. Singular e plural, gênero, masculino e feminino. Então, na concordância nominal, o termo-chave é o substantivo, beleza? Substantivo é o termo-chave e os termos nominais, Thales, quem são os termos nominais? O artigo, o pronome, o numeral, o adjetivo, esses caras terão de concordar com o substantivo. E mostro um exemplo, aqui está, pessoal. As nossas conquistas nos orgulham bastante. Tem alguma coisa estranha aqui, né? Os nossas conquistas nos orgulham bastante. Os nossos conquistas nos orgulham bastante. Eu coloquei isso aqui porque lembra aquele jurado lá do MasterChef? Ele é francês e ele não sabe, não é toda a situação que ele sabe usar adequadamente a concordância nominal. Então ele diz o sua bolo, que mais? A tompeiro do seu torta não ficou bom. A tompeiro do seu torta não ficou bom. Então, pessoal, o Eric, não sei das quantas, que é o chefe lá do MasterChef, o jurado do MasterChef, ele, por ser alguém que aprendeu língua portuguesa com uma segunda, terceira língua, que seja, por não ser um falante nativo, ele tem problemas com a concordância nominal. Tudo bem? É natural, os americanos também sofrem bastante quando estão aprendendo língua portuguesa. É natural que cometam erros como o nossas conquistas, tá? O nossas conquistas, etc, etc. Então, esse aqui é uma apresentação básica. Até o Word aqui, ó, sugere as nossas conquistas, né? O Word sugere a edição porque, de fato, ele identifica problemas na concordância nominal. Então, pessoal, nesse caso aqui de conquistas, nós temos um substantivo no plural e feminino, de gênero feminino, feminino plural. Pessoal, se o substantivo é feminino plural, o artigo vai ter de estar no feminino plural, o pronome possessivo nosso vai ter de estar no feminino plural, ficando dessa forma nossas. E como ficaria a forma adequada? As nossas conquistas nos orgulham bastante, belezinha? É isso. Outro exemplo. Os nossos 2 brinquedos preferidos foram quebrados. Então, notem que eu tenho brinquedos, um substantivo masculino no plural, e aqui eu tenho o artigo concordando com ele, o pronome concordando com ele, o numeral concordando com ele, o adjetivo concordando com ele, assim como outro adjetivo também. Então, notem como o substantivo ele é um termo pesado, ele é um termo forte. Notem como o adjetivo, o pronome, o numeral gravitam, né? Se eu estou falando do adjetivo e pronome, gravitam em torno do substantivo, se flexionam, se sujeitam ao substantivo. Então, pessoal, essa é a concordância nominal. É fazer com que haja uma linearidade, uma harmonia, tá certo? Na sentença, no que diz respeito ao substantivo. Ponto final. Então aqui eu não poderia dizer, por exemplo, as nossas 2 brinquedos preferidas foram quebradas. Tá? Estaria aqui, haveria uma dissonância, haveria problemas na
concordância. Adjetivo referente a vários substantivos. Então vamos lá. Pessoal, o primeiro caso é que eu tenho 2 ou mais substantivos e um único adjetivo. Tá? Eles mostram o exemplo, vou mostrar, mas calma. Quando o adjetivo vier depois de 2 ou mais substantivos do mesmo gênero, há 2 possibilidades de concordância. Vejamos só, pode ficar no singular e vai concordar com o mais próximo, ou pode ficar no plural e concordando com os dois. Então vejam, pessoal, aqui eu tenho 2 substantivos, ministro e secretário, tá? E eu posso dizer, o governador recebeu ministro e secretário espanhol. Neste caso, o espanhol está concordando com o substantivo mais próximo, que é secretário. Tudo bem? Eu não posso dizer que o ministro que o governador recebeu, ele também é espanhol. Por quê? Porque espanhol está aplicado só para o substantivo mais próximo, que é secretário. Atenção para isso. Na situação aqui, judoca e jockey, medalhista, deixaram a área de competição. Eu posso dizer que a judoca é medalhista também? Não, porque aqui não está no plural. Esse medalhista está concordando só com o jockey. Eu não posso afirmar com certeza que a judoca também é medalhista, tá? Também é uma medalhista. Então, neste caso, o que eu posso afirmar com certeza? Que o secretário é espanhol, que o jockey é medalhista, mas eu não posso dizer que a judoca é medalhista também, porque aqui está concordando com o mais próximo. Vejamos o segundo caso de concordância, quando eu tenho apenas um adjetivo e vários substantivos. Eu posso deixar esse adjetivo no plural e, deste modo, sim, concordará com os 2 substantivos. Então vejamos aqueles mesmos exemplos da situação anterior. O governador recebeu ministro e secretário espanhóis. O governador recebeu ministro e secretário espanhóis. Então, judoca e jockey medalhistas deixaram a área de competição. Neste caso, pessoal, eu posso dizer que o ministro e o secretário são espanhóis, eu posso dizer que tanto o judoca quanto a jockey, ou o judoca, a jockey, seja homem ou mulher, eles ganharam medalhas. Eles são medalhistas, pois o adjetivo está concordando no plural. Belezinha? E, pessoal, tudo bem. Essa é a regra 1. Belezinha? Eu tenho 2 opções. Se eu tenho mais de um substantivo e eu tenho um adjetivo. Ou eu deixo o adjetivo no singular concordando com o mais próximo, tudo bem? E se eu tivesse secretários aqui, pessoal? Se fosse secretários, aí necessariamente teria de ser espanhóis, tá? Se atentar para isso. Se fosse secretários, não haveria escapatória. Por quê? Porque até o substantivo mais próximo, ele estaria no plural. Então não haveria escapatória para o adjetivo, senão estar também no plural para que houvesse a correta concordância. Belezinha? Isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro. Caso não tenha ficado, é só voltar, assistir de novo, beleza? E ou eu concordo com o mais próximo, ou eu deixo no plural e concorda com todo mundo. Se atentar para gênero também, tá? Porque se fosse aqui, por exemplo, a secretária e ministra, seria secretária e ministra espanholas. As secretárias e ministras espanholas, ou secretária e ministra espanholas. Concordância nominal é concordar em número e em gênero, belezinha? Nome, substantivo, adjetivo, pronome não concorda em pessoa, mas concorda em número e gênero. Regra 2, pessoal. 2 substantivos de gêneros diferentes, nós temos 2 possibilidades de concordância. Então, qual a primeira? O adjetivo no plural masculino. Vejamos esse exemplo. Ele apresentou argumento e razão justos. Neste caso, pessoal, justos está caracterizando argumento e razão. Isso aqui é importante. Quando eu tenho um substantivo masculino e um substantivo feminino, e eu for fazer a concordância de um adjetivo, esse adjetivo ficará no plural e masculino. Por exemplo, Gabriel e Joana são espertos. Tudo bem? Se eu tivesse Gabriela e Joana, são espertas. Espertas. Mas sempre, pessoal, eu posso ter, por exemplo, 5 meninas e tiver um rapaz lá no meio, o adjetivo vai ficar no plural masculino. Beleza? Essa é a regra. Argumento e razão justos. Note que razão, eu não falo o razão, eu falo a razão. Eu falo o argumento, não falo a argumento. Então aqui eu tenho um substantivo de gênero masculino e um substantivo de gênero feminino e o adjetivo vai ficar no plural masculino, tudo bem? Concordando com argumento e razão. É assim que acontece. Esse é o primeiro caso. Tudo bem? Gêneros diferentes ficam no adjetivo no plural masculino.
ou o adjetivo vai ficar no singular concordando com o mais próximo. Ah, Thales, eu quero só dizer que a razão era justa. Então você vai colocar, ele apresentou argumento e razão justa no singular. Ah, Thales, mas eu quero dizer que o argumento era justo. Então você passa para trás, ou passa o argumento, ou passa o adjetivo para frente, tá? Vai ficar, apresentou argumento e razão justa. Neste caso, só é justa a razão, não posso necessariamente dizer que o argumento é justo. Ou eu digo, apresentou razão e argumento justo. Beleza, pessoal? Essa é a regra 2. Conteúdo bem tranquilinho, tá, pessoal? Acho que nós temos umas 3, 4 páginas aqui, não tem razão para estressar. Após isso, a gente responde umas questões. Então, quando o adjetivo vier anteposto a 2 ou mais substantivos, essa é a regra 3. Quando o adjetivo vier anteposto a 2 ou mais substantivos, o que vai acontecer? Ou vai concordar com o mais próximo, tudo bem? Se funcionar como adjunta adnominal, aí já começa a aparecer uns termos assim mais cabeludos, né? Mas não precisa desespero. Vamos com calma. Vamos analisar essa primeira situação. Quando eu tiver um adjetivo antes de 2 substantivos, uma das situações possíveis é, vejamos, nunca vi tamanho desrespeito e ingratidão. Então, neste caso, está concordando com o mais próximo. Pessoal, a gente esquece essa parte aqui de adjunta adnominal, vamos deixar isso lá para análise sintática, tá? Comentar isso. Mas vejam só, tamanho, ele concorda com o mais próximo, beleza? Nunca vi tamanho, desrespeito e ingratidão. Ou nunca vi tamanho, ingratidão e desrespeito. Agora, se funcionar como predicativo, ele concordará com o... Vamos lá, se funcionar como predicativo, nós teremos um verbo de ligação, belezinha? Verbos de ligação, permanecer, ficar, andar, parecer, ser, tudo bem? São verbos de ligação. Quando funcionar como predicativo, esse adjetivo que eu estou fazendo a concordância, quando ele funcionar como predicativo, eu tenho duas opções. Ou eu concordo com o mais próximo, tudo bem? Que é a mesma situação ali de cima, ou poderá ir para o plural. Então vejam só, poderá concordar com o mais próximo e como vai ficar? Permaneceu fechada a porta e o portão. Tudo bem? Permaneceu fechada a porta e o portão. E poderá ir para o plural. Então, permaneceram fechados a porta e o portão. Pessoal, se você quiser dizer que a porta e o portão permanecendo fechados, quiser deixar isso explícito, vai ter que vir para o masculino plural. Permaneceram fechados a porta e o portão. Agora aqui acima, permaneceu fechada a porta e o portão a gente não sabe dizer, tá? O portão a gente não sabe dizer. E aqui acima vai concordar com o mais próximo. Pessoal, eu acredito que nós poderíamos ter aqui também, nessa parte 1, nunca vi tamanhos, desrespeito e ingratidão. Mas como eu não coloquei nota disso aqui, eu não coloquei nota porque eu não tinha certeza. Mas se eu quisesse dizer que foram grandes, foram tamanhos, a ingratidão e desrespeito, eu diria o seguinte. Nunca vi ingratidão e desrespeito tamanhos, tá? Caso a gente queira, a gente vai voltar para esse caso lá dos espanhóis que nós estávamos vindo. Nunca vi ingratidão e desrespeito tamanhos, beleza? Esse é o jogo da concordância, pessoal. É meio complexo, mas quando a gente vê 1, 2, 3 vezes e responde questões, a coisa começa a assentar, a gente começa a entender, a coisa começa a fluir, beleza? O que mais que nós temos? Regra 4. 2 adjetivos referentes a um substantivo. Então, na situação de haver 2 adjetivos se referindo ao mesmo substantivo, eu posso ter 2 opções. Aqui é a letra B, na verdade, né? Aqui eu vou pegar o pincel de formatação, mas vai dar ruim se eu fizer isso. Então, vou fazer o seguinte, vou pedir aqui, letra A, aqui em estilos. Me dá só um instante, pessoal, para ajustar isso aqui. Agora sim, eu pego o pincel de formatação e venho cá. Beleza! Então, o que acontece? O substantivo fica no singular e põe-se o artigo também antes do segundo adjetivo. Pessoal, tudo isso fica mais fácil quando a gente vê o exemplo, tá? Então vamos nos atentar. Vejam só, portuguesa e inglesa são 2 adjetivos que estão se referindo a um único substantivo. Que substantivo é esse? Esse substantivo é língua, tá? Esse substantivo é língua. Então, portuguesa e inglesa estão se referindo à língua. Neste caso, eu tenho 2 opções. Deixo o substantivo no singular, belezinha? Substantivo língua no singular. E põe-se o artigo também antes do segundo adjetivo. Então, veja. Meu professor ensina a língua portuguesa e a inglesa. Pessoal, eu coloquei isso aqui mais esmaecido, tá?
em um tom mais claro, para dar a ideia de que quando eu coloco esse artigo aqui, a inglês, eu estou deixando implícito a língua. Esse artigo é como se ele retomasse o substantivo língua, tudo bem? Inclusive, eu vou até colocar um tomzinho de azul bem aqui para justamente dizer que o que está sendo retomado é o língua, tudo bem? Então, o primeiro caso, dois adjetivos se referindo ao mesmo substantivo. Ou eu deixo o substantivo no singular e coloco o artigo antes do segundo adjetivo, essa é a primeira opção. A segunda opção é, o substantivo fica no plural e omite-se o artigo antes do segundo adjetivo. Como fica isso na prática? Passa línguas para o plural e tira esse adjetivo daqui. Beleza? Pessoal, só dá uma pausa no celular aqui que o celular está tocando. Beleza, de volta para o jogo. Vamos tocar para frente. O que acontece? Essas são as situações, tá? Ou deixa o substantivo no singular e coloca o artigo antes do segundo adjetivo, essa é a opção 1, ou deixa o substantivo no plural e tira o artigo antes do segundo adjetivo, beleza? Beleza, belezinha. Pessoal, eu não vou dar mais exemplos aqui, eu poderia dar mais exemplos, mas não vou dar mais exemplos porque a gente tem mais coisa para ver. A gente está pouco antes da metade do conteúdo ainda, bora tocar para frente. Casos particulares de concordância nominal. Atentar para isso aqui, tá, galera? Pessoal, o menos é advérbio, não existe, absolutamente não existe feminino de menos, tá? Não existe menos, de modo algum existe menos. Então a juventude de hoje aí, as meninas, algumas delas, quando dizem miga, seja menos, né? A gente tem a sintaxe, a gramática sangrando na sarjeta, tá? Primeiro que aqui seria seja, aqui nós temos a linguagem oral, a gente não julga, né, pessoal? A linguagem pronunciada. Mas não existe menos absolutamente. Você pode falar menos com as suas amigas, caso queira, porém, se você vem para a escrita e escreve menos, um bebê panda morre na China, tudo bem? Morre na China. Aí o que acontece? Não é comi menos comida, comi menos comida. Amiga, seja menos espalhafatosa, tá? Seja menos extravagante, minha amiga. Seja menos, beleza? Não existe menos no feminino, de maneira alguma. Alerta, pessoal. Isso aqui é meio controverso, mas o professor Noslen coloca dessa forma, tá? De que maneira? De que alerta é um advérbio e, portanto, é invariável. Advérbios são classes de palavras invariáveis. Então, alerta não é um adjetivo. Muitas vezes a gente diz assim, eles estavam alertas, tá? Mas, de acordo com o professor Noslen, alerta é um advérbio e caracteriza o modo como eles estavam. Eles estavam alerta, portanto, é um advérbio. Alerta não é um adjetivo, é um advérbio. As palavras menos e alertas são advérbios e ficam invariáveis. Eles estavam alerta e não alertas. Os soldados estavam alerta, tudo bem? O soldado se feriu. Acontece dos soldados se ferirem, das soldadas se ferirem, é o jogo. Então o que acontece? Eles estavam alerta, os soldados estavam alerta sem variação. Alerta modifica, na verdade aqui o alerta seria um predicativo, diz como eles estavam, certo? Diz como eles estavam, seria um predicativo do sujeito. Mas a gente vai deixar isso para análise sintática. Opa, proibido entrada de menores de 18 anos. Então vejam só, é proibido. Vamos nos atentar, pessoal, para esses casos particulares aqui da concordância nominal, tá? É proibido entrada de menores ou é proibida a entrada de menores. Pessoal, o bizu é o seguinte, se você tem o determinante, esse artigo aqui funcionando como determinante, o proibido vai flexionar, ele vai ter que concordar com a entrada, beleza? Imagina o seguinte, aqui não há ponte, não há conexão entre proibido e entrada, tudo bem? Não há conexão entre... Essa aqui é foi uma estratégia que eu encontrei para me lembrar, tudo bem, pessoal? Neste caso, aqui nós não temos artigo, nós não temos determinante conectando o proibido à entrada. Dessa forma não vai flexionar. Mas aqui é como se o determinante fizesse a ponte entre proibida e entrada. E como faz a ponte, agora eles estão conectados. E se estão conectados, eles terão de flexionar. Beleza?
Então, sempre que há o determinante, vai haver a concordância. Sempre que há o determinante, vai haver a concordância. Outra situação, aqui eu tenho o determinante. Eu não estou falando cafeína de modo genérico, eu estou dizendo a cafeína. Estou determinando. E como há determinante, eu vou ter que flexionar. Então, eu posso dizer cafeína é bom para os estudos ou a cafeína é boa para os estudos. Coragem é necessária, e notem que aqui não há determinante, portanto, não flexiona necessário, mas nessa situação, a coragem é necessária, a determinante, se há determinante, vai flexionar. Belezinha? Se tem o artigo antes, vai ter que flexionar. Se tem o artigo antes, vai ter que flexionar. Desse modo, se diz, é proibido entrada de menores de 18 anos ou é proibida a entrada de menores de 18 anos. Beleza, pessoal? Cuidado com os ambientes que vocês estão frequentando aí, tá? Anyways, bastante, meio, caro, barato e muito. Tá? Se forem advérbios, sempre ficarão no singular. Pessoal, daí a importância de ver lá a aula 15, 10 aulas atrás. Tá? O que acontece? Se nós conhecemos as classes de palavras, nós já evitamos muitos dos problemas de concordância. Por quê? Porque você vai ver que se for um advérbio, você vai falar, opa, advérbio não concorda. Advérbio não flexiona, advérbio é invariável. Mas aí você vai lembrar, opa, adjetivo é variável, adjetivo concorda com o sujeito, adjetivo concorda a quem se refere. Então vejam só, se bastante for advérbio, não flexiona. Se caro for advérbio, não flexiona. Se barato for adjetivo, flexiona. Por quê? Porque adjetivo flexiona. Se muito for adjetivo, ou na verdade um pronome indefinido, né? Se muito for um pronome indefinido, vai flexionar. Por quê? Porque pronome é uma classe de palavras variáveis. Eu digo meu, minha, teu, tua, nosso, nossas, beleza? Então, bastante, significando pronome, tudo bem? Ou adjetivo, tá? Tem hora que ele vai funcionar como pronome indefinido, tem hora que vai funcionar como adjetivo. Eu vou colocar bem aqui até. Pronome, adjetivo. Pronome indefinido, adjetivo. Eu não sei distinguir ao certo quando ele funciona como pronome indefinido, quando adjetivo, mas a gente vai tentar descobrir aqui. Então, o que acontece? Como pronome, ele é variável e pode ser substituído por muitos, muitas, tá? Neste caso aqui, ele está funcionando como adjetivo, mas vai ter casos... aqui ele é um adjetivo, aqui ele é um pronome. Aqui ele é um adjetivo, aqui ele é um pronome indefinido. Então, vejamos. É variável quando funciona como pronome indefinido ou adjetivo, tudo bem? E pode ser substituído por muito, pronome indefinido, adjetivo, que pode ser substituído por muitos ou muitas, conversamos bastante vezes sobre isso. Note que eu posso substituir por muitas vezes. Pessoal, se eu substituir por muito e flexionou, neste caso será um. Se eu substituir por muito e flexionou, neste caso o bastantes também vai flexionar. Então vejam, conversamos muitas vezes sobre isso, ou conversamos bastantes vezes sobre isso. Vimos bastantes livros na biblioteca. Vimos muitos livros na biblioteca. Esse é o bizu, pessoal. Substitui por muito, se flexionou, o bastantes também vai flexionar. Bastantes pessoas vêm aqui em busca de nossa principal receita. Então, muitas pessoas vêm até aqui em busca de nossa principal receita. Esse é o jogo. Agora, o bastante como advérbio, ele não vai variar. Não vai variar. As crianças comeram bastante no lanche da tarde. Eu posso substituir muito bem por muito e não vai mudar. As crianças comeram muito no lanche da tarde. Estudei muito, estudei bastante, agora eu sou engenheiro. Então, aquela história, né, pessoal? Se você não conhece o HIT do engenheiro, convido você a convidar. Estudei bastante, agora eu sou engenheiro. Você riu um pouco aí. Eles acham que não somos bons o bastante. Neste caso, o bastante também será invariável, tá? Não somos bons o bastante. Ainda que aqui eu esteja com bons no plural, tudo bem? E o sujeito seja nós não somos bons o bastante não muda, porque tem um sentido de advérbio, tem um sentido de o suficiente. E quando o bastante significar o suficiente, a marca de um advérbio, portanto, não varia, pois advérbios são invariáveis. Eles acham que não somos bons o bastante. Mostraremos a eles. Pessoal, meio como adjetivo numeral. Vou querer meia cartela de ovos. Neste caso, meia será um adjetivo numeral, portanto, flexiona. Vejamos. Vou querer meia cartela de ovos. Serviu-nos meia porção de arroz.
Gosto de ser objetivo sim, sem meias palavras, ou seja, sem palavras pela metade, sem arrodeios, tá? Neste caso aqui, meia está funcionando como um adjetivo numeral. E atenção para algo importante. Meia, neste caso, vai ser meia sim. Já é meio-dia e meia. E meia é o quê? Hora. Pessoal, quando eu digo meio-dia e meia, está implícito meio-dia, ou seja, metade de um dia, ou meio-dia é o substantivo que faz referência aí às 12 horas após a meia-noite, certo? 12ª hora do dia. E meia será um adjetivo numeral da palavra hora. Então, metade de um dia e meia hora. Não existe meio-dia e meio. Se você está dizendo meio-dia e meio, o que vai ficar implícito, na verdade, é meio-dia e meio-dia, tá? Se vai ficar implícito meio-dia... Opa, deixa eu... Como é que eu vou fazer aqui? Eu vou ter de selecionar, vir aqui e tirar. Beleza. Se você diz meio-dia e meio, você está dizendo meio-dia e meio-dia, ou seja, metade de um dia mais metade de outro dia, que vai dar um dia inteiro. Está errado. Errou, ok? Aí o Faustão aparece na sua prova e diz assim, errou, coisa feia. Beleza, pessoal? Vamos tocar para frente. Meio como advérbio. Maria está meio aborrecida. Não existe meia aborrecida. Pessoal, se você está dizendo que Maria está meia aborrecida, você está dizendo que metade da Maria está aborrecida e a outra metade está tranquila, está serena. Tudo bem? Mas Maria está meio aborrecida. Neste caso, meio não será um adjetivo numeral. Se você usa meia, você vai estar caracterizando adjetivo numeral, enquanto que meio é um advérbio. Belezinha? Maria está meio aborrecida. Estou meio cansada. Estou meio cansada. Não existe estou meia cansada. Beleza? Não se diz isso. Por quê? Porque neste caso, meio será um advérbio que vai modificar o sentido de cansada. Beleza? Estou meio cansada. Nós teremos o advérbio modificando o sentido do adjetivo. Está dizendo que você não está cansada completamente. Você está um tanto cansada, tá? Inclusive, vou até colocar aqui um tanto. Tá? É um bizu para que você se lembre na hora da prova, quando o meio significar um tanto, tá? Faz essa troca. Maria está um tanto aborrecida, ou seja, ela não está completamente aborrecida, ela está um tanto aborrecida. Estou um tanto cansada, não existe meia cansada, novamente. E quanto ao adjetivo caro? Os automóveis estão caros, os telefones celulares estão caros, os notebooks estão caros, as laranjas estão caras. Significa que tem alto preço, tudo bem? É o caro quanto adjetivo, mas o caro como advérbio modifica o sentido do verbo custar. Então, os automóveis custam caro, as casas custam caro, as caminhonetes custam caro, os computadores custam caro. Pessoal, o advérbio, ele modifica o sentido do vérbio, do vérbio não. O advérbio é uma classe gramatical que modifica o sentido de um verbo, de um adjetivo ou de um outro advérbio. Tudo bem? De um outro advérbio. Vai vendo. Advérbio é a classe de palavra que modifica o sentido de um verbo, de um adjetivo ou de um outro advérbio. Então, caro modifica o sentido de custam. Custam caro. Diz como os automóveis custam. Eles custam caro. Neste caso, vai funcionar como advérbio. Beleza, pessoal? Se você quer distinguir, na verdade, isso aqui deveria estar em laranja, porque é adjetivo. Se você quer distinguir entre o adjetivo caro ou barato, barato é o mesmo raciocínio, tá? Entre o adjetivo barato e o adjetivo caro, o que você vai fazer é o seguinte, você vai variar em número, tá? Por exemplo, o automóvel está caro. Ó, o que aconteceu com o caro? Mudou. O automóvel está caro. Aconteceu com o caro o seguinte, o caro teve que se sujeitar. O caro teve, vai ficar bastante... deu certo. Vou só mudar isso aqui, CPA. Eu vou trazer isso aqui para 8, basta 8 PT. Beleza, o automóvel, vamos trocar isso aqui, pessoal. O automóvel está caro. Opa, o automóvel está caro? Não, não pode, o automóvel está caro, beleza? Aqui faltou também o L, né? O automóvel está caro. Então veja só,
Neste caso, quando eu trouxe automóvel para o singular, o adjetivo também tem de ir para o singular. Portanto, evidencia, houve variação em número. Se houve variação em número, eu tenho um adjetivo. Se eu mudasse aqui, os automóveis, vamos fazer o mesmo processo que fizemos ali acima, vamos fazer aqui abaixo. Ver o que acontece. Pessoal, essa é a mágica de você ir pegando os bizus, tá? Você vai substituindo, fala, não, vou substituir aqui, eu vou fazer uma troca. Vejam só. O automóvel, e agora eu vou pegar essa parte aqui, para poupar tempo, evitar a fadiga. O automóvel custa caro, os automóveis custam caro. E você fala assim, espera, Thales, você está me dizendo que você mudou o substantivo e não teve mudança? E se não teve mudança, pessoal, é um indício de que é um advérbio. Por quê? Porque se fosse adjetivo, teria variado, beleza? Fica anotado. Ah, Thales, e barato? A mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, tá? Inclusive, eu não vou nem explicar barato. Tudo que eu disse sobre caro se aplica a barato. Já vou direto para muito. Muito, 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 tá, pessoal? É muito. Eu digo muito mesmo, com som nasal, que seja. Muito, significando pronome, tá? Um pronome indefinido. Por exemplo, conversamos muitas vezes sobre isso. Neste caso, é um pronome. Não é um advérbio, não está intensificando nada, tá? Não está intensificando. Está dizendo, é um pronome indefinido. Eu não sei quantas vezes eu conversei muitas vezes, é um pronome indefinido. Conversamos muitas vezes sobre isso. Vimos muitos livros na biblioteca. Quantos livros? Muitos, não sei quantos, muitos, tá? Muitas pessoas vêm até aqui em busca de nossa principal receita. Então, quando muito significar pronome, ele varia, tá? Note que muita gente... Se eu trocasse... bora escrever isso aqui, galera. Bora escrever isso aqui, porque a gente não deixa comida na mesa, né? A gente não deixa dinheiro na mesa, a gente não deixa questão mal resolvida. Que a gente resolve. Vou colocar aqui 8 PT. 8, beleza. Muita gente... E eu vou ter que trocar vem também. Muita gente vem... O que foi, meu filho? O que foi que você tá... Não tem nada errado. Muita gente vem até aqui em busca de nossa principal receita. Então, note que quando eu mudo para pessoas, plural, muitas pessoas vêm até aqui em busca de nossa principal receita. Variou, pessoal? Se variou, não é advérbio. Se variou, não é advérbio. Vamos lá. Muito significando advérbio. Significando advérbio é invariável, um advérbio de intensidade. Então, as crianças comeram muito, ou seja, elas foram intensas na alimentação delas, tá? Estudei muito, estudei bastante. Então, note que aqui, o mesmo advérbio de bastante. Estudei bastante, estudei muito. Agora eu sou engenheiro. Me formei na profissão para ganhar muito dinheiro. Lê do engano, hein, pessoal? Lê do engano. Mas a gente deixa o pessoal na graduação manter esse sonho, né, para que eles estudem motivados. Anyways. E também na faculdade, agora eu sou. Vamos lá, pessoal. Anexo, obrigado, incluso. Mesmo, próprio, só, leso, kit. Inclusive, pessoal, leso é alguém que sofreu lesão, tá? Leso é alguém que sofreu dano. Veja só, que sofreu lesão, ferido. Né? Então você fala assim, nossa, fulano é leso. Né? Normalmente você está querendo dizer que ele ou ela sofreu uma lesão, e uma lesão neurológica que implica problemas mentais, demência, tá? Quando você diz que alguém é leso. Então é um adjetivo pesado aí, cuidado com quem ou com quem você usa, vê se é o sentido mesmo. Enfim, o que acontece, pessoal? Vamos checar esses adjetivos. São adjetivos e concordam com o substantivo a que se referem. A carta segue anexa. As cartas seguem anexas. Vejam que eu trocando para o plural, eu mudo também a palavra anexo, ou seja, é variável, adjetivo. Seguem anexos os documentos. O documento segue anexo, beleza? Anexos aos e-mails vão os documentos. Mas agora atenção. Eu posso ter a locução adverbial em anexo, que diz como os documentos seguem, tudo bem? Modificando o sentido de seguir.
Quando eu digo segue em anexo é uma locução adverbial que modifica o sentido do verbo seguir atribuindo modo. Diz o modo como os documentos seguem. Eles seguem em anexo. E como vocês já devem saber muito bem essa altura, né, pessoal? Eu não flexiono advérbio. Advérbio não flexiona, advérbio é invariável. Ele é duro na queda, ele não se dobra, beleza? Então, preposição em antes de anexo, a palavra anexo fica no singular, constituindo locução adverbial. A expressão em anexo é invariável. Leia a carta e veja as fotografias em anexo. Note que eu posso colocar aqui, ó, a fotografia. Leia a carta e veja a fotografia em anexo. Leia a carta e veja as fotografias em anexo. Não muda. É advérbio. Beleza, galera? Tá dizendo aqui, veja as fotografias em anexo. Está dizendo como estão as fotografias. As fotografias estão em anexo. Tudo bem? Atribuindo modo às fotografias. Obrigado. Pessoal, o obrigado como adjetivo. Obrigado, ele vai ter o sentido de agradecido. Então, muito obrigada, dizem as meninas. As meninas dizem muito agradecida. Pessoal, se as meninas fossem dizer agradecida, se as meninas fossem dizer que estão agradecidas, elas diriam muito agradecido. Elas não diriam muito agradecido. Elas diriam muito agradecidas. Tudo bem? Então, muito obrigadas. Muito obrigadas. Pessoal, neste caso vai ser muito obrigadas, tá? Por quê? Porque se eu substituísse por agradecidas, elas não diriam muito agradecida. As meninas estão muito agradecidas. As meninas estão muito agradecidas. Neste caso, obrigadas. Sim, professor, muito obrigadas? Sim, pessoal, muito obrigadas, tá? Confia no tio. Confia no tio que é sucesso. Meu Deus. O que acontece? Bora tocar pra frente. Muito obrigados, dizem os meninos, tá? Isso aqui eu digo sem medo de errar. Muito obrigados. Muito obrigados, dizem os meninos. Muito obrigadas, muito agradecidas, dizem as meninas. Muito obrigados, dizem os meninos. Ou, no caso de ser um menino só, muito obrigado. Beleza? Pessoal, tenho recebido vários obrigados. Neste caso aqui, obrigado seria um substantivo, tá? No meu canal. Isso aqui é um exemplo do professor Noslen, tá? Apesar de ter recebido feedback positivo dos colegas também. Inclusive, pessoal, se essa aula tem ajudado você até aqui, deixa um joinha, deixa um comentário aí, fala, Thales, estamos aqui, estamos juntos e bora pra frente. Mesmo, significando adjetivo. Ela mesma redigiu a carta. Pessoal, neste caso mesmo vai ter o sentido de próprio, tá? Ele próprio, ela própria, eles próprios, tá? E quando tiver o sentido de próprio, ele vai ser adjetivo e deste modo será variável. Inclusos. Os documentos estão inclusos. O documento está incluso. Kit, no sentido de equiparar, ou no sentido de quitar, né? Estar sem débito. Estar sem débito. Estar sem débito. Saldou as dívidas. É a qualidade de alguém que saldou todas as suas dívidas. Ou ao menos saldou com aquela pessoa em específico, que seja. Estamos quites, ou seja, estamos sem débitos, tudo bem? Um com o outro. Estou quite com você, significa não devo-lhe nada, ok? Não lhe devo, na verdade, não lhe devo nada, porque o não, ele é fator de próclise, enfim, viajando aqui, lá na aula de colocação pronominal. Mas o que acontece? Não lhe devo nada, ou seja, estou quite com você. Estamos quites com vocês. Não lhes devemos nada. Não lhes devemos nada. Agora o só, pessoal, ele pode ser adjetivo e advérbio. Quando ele for adjetivo, ele significará sozinho. Quando ele for advérbio, ele significará somente, tudo bem? Sem companhia. Quando significar advérbio, somente vai significar sem companhia. Alguém que está sem a presença de outras pessoas. Então vejamos isso caso a caso. Quando só funcionar como adjetivo, ele está só, beleza? Ele está sozinho. Eles estão sós. Nossa, Thales, sós? Sim, tem, pessoal. Eles estão sós.
E aí é o adjetivo. Neste caso ele flexiona. Ele está só, note que aqui eu tenho masculino singular, quando eu passo para o masculino plural, o adjetivo também passa para o masculino plural. Quando só for advérbio, se só tem o sentido de somente, não tem plural, pois é advérbio. Elas somente esperam por uma nova oportunidade. Ela somente espera por uma nova oportunidade. Note que aqui eu posso substituir só por somente e eu posso variar em número, eu posso variar em gênero, que não muda. Veja só, eles somente esperam por uma nova oportunidade. Eles só esperam uma nova oportunidade. Pode variar número, pode variar gênero, aquela história, pessoal. Os adjetivos, os advérbios, eles não se dobram, não flexionam. Os caras são bons, são duros na queda. A sós. A sós é uma locução adverbial. Lembrando que locução é a união de duas ou mais palavras para exercer a função de uma só. Então, a sós é uma locução adverbial e equivale a somente, o mesmo adjetivo que nós vimos aqui agora há pouco no item anterior. Então, vejamos, indica o modo como elas estão. Se alguém está a sós, eu estou a sós. Pessoal, nessa situação específica do a sós, o limite entre advérbio e adjetivo ele é bem sutil, né? Porque a sós, se a gente pensar de certo modo, também quer dizer sozinho, não é verdade? Então, assim, Thalys, você está falando que é advérbio, mas a sós também me auxilia na descrição da situação como aquela pessoa está. Mas vejamos, as meninas ficaram a sós no quarto. É curioso, este caso ele é emblemático, não sei se é emblemático, intrigante, eu acho que é intrigante. Intrigante é a palavra mais adequada. Aquilo que gera, assim, dúvida, na verdade. Intrigante? É intrigante. Vou usar o termo intrigante. É um caso intrigante porque eu poderia substituir a sós por sozinhas, não é verdade? Tudo bem? Você concorda comigo que eu poderia substituir por sozinhas? Então é uma expressão, é uma locução que ela tem tanto valor, é como se ela tivesse tanto valor adverbial quanto valor adjetivo. Na verdade, se eu substituir aqui, ó, as meninas ficaram sozinhas, CPA, trazer aqui para 8, beleza? As meninas ficaram sozinhas no quarto. Sozinhas no quarto. Porém, pessoal, vejam só, se atentem aqui. Sozinhas diz como elas ficaram, diz a maneira como elas ficaram no quarto. Tudo bem? Então, se sozinhas, somente ou a sós me traz uma informação sobre a ação de ficar no quarto ou o estado de ficar no quarto, porque ficar é verbo de ligação, não é ação, perdão. Se sozinhos ou a sós diz como está acontecendo, tudo bem? A situação de elas ficarem, se está caracterizando a situação de elas ficarem, está caracterizando o verbo. Se está caracterizando o verbo, é advérbio. Tudo bem? Pessoal, esse é o bizu. Essa é a coisa que na caminhada a gente vai pegando, sabe? Tipo assim, se modifica o sentido do verbo, se diz como o verbo ficou, se adjetiva o verbo, é advérbio. Beleza? E neste caso, sozinhas ou a sós não está caracterizando as meninas, está caracterizando o verbo. Tudo bem? Que é um verbo de ligação. Está dizendo como elas ficaram. E por dizer como elas ficaram, constitui advérbio. Pessoal, vamos para as questões. Depois de quanto tempo de vídeo eu já estou? Já? 43 minutos. Eita glória. Bora para frente, pessoal. Resolver essas 10 questõezinhas aqui para a gente encerrar essa aula. 10 questõezinhas simples. Bora para cima. Assinale a alternativa incorreta no que se refere à concordância nominal. Seguem anexas as fotos da confraternização. Isso aqui está certinho. Seguem anexos os documentos. Não tem erro aqui. Tenho bastantes, tenho muitos. Tenho muitos amigos. Opa, belezinha. Tá ok isso aqui. Se eu substituir por muitos, mudou. Quando eu substituir por bastantes, vai mudar também. Tenho bastantes amigos no interior de São Paulo. Procede.
É terminantemente proibido a entrada. Opa, olha só, eu tenho um artigo estabelecendo a ponte entre proibido e entrada. Se estabeleceu a ponte, proibido e entrada estão conectados. Se estão conectados, proibido vai ter que concordar com a entrada. Então aquela história, pessoal, se a gente volta aqui nas nossas notas, vejam só. Vejam só. Se tem um artigo antes, vai ter que concordar. Então o senhor proibido aqui, ele tentou ficar isentão aí, tentou não flexionar, mas ele caiu no nosso radar. Ele é o cara que está incorreto. Paciência é necessária à convivência em sociedade. Pessoal, aqui nós temos o seguinte. Eu vou tirar essa frase aqui para dançar. Tirar essa frase aqui para uma volta. Vem cá, frase, vamos dar um rolê. Vamos fazer uma análisezinha de você aqui agora. Vamos brincar um pouco com a estrutura dessa frase aqui. Paciência é necessário à convivência em sociedade. Pessoal, neste caso, eu vou trazer outro exemplo aqui. A gente vai fazer os paralelos, que a gente explica numa boa, tá? A gente explica numa boa, sem preocupações. Passo a passo. Aí o que acontece? Vejam esse exemplo que eu citei lá acima. Cafeína é bom para os estudos. Beleza. Note que cafeína não está especificado. Se cafeína tivesse especificado, como ficaria? A cafeína é boa, não é isso? Não foi o exemplo que nós vimos? A cafeína é boa. Eu poderia ter muito bem isso. Então aquela história. Quando eu especifico, eu tenho necessidade de flexionar o necessário aqui. Então, se eu tivesse dito, por exemplo, Ctrl+C, Ctrl+V, se eu tivesse dito, por exemplo, a paciência é necessária, eu teria que mudar o necessária aqui, tá? Inclusive, vou até mudar isso aqui, a paciência é necessária. Então, se tivesse ali o termo determinante, o artigo, deveria ter flexionado. Agora, pessoal, por que tem crase aqui? Quem assistiu a aula de transitividade verbal e de concordância verbal? Se é necessário, ok? É necessário a alguma coisa. Esse a aqui, ele é uma preposição. Esse a é uma preposição. E nós temos o a de a convivência. É necessário... E aqui nós temos o a de a convivência. Esse a aqui, ele é um artigo. Então, quando eu tenho a junção do artigo com a preposição, eu vou ter o fenômeno da crase, tudo bem? Daí, essa palavra a aqui, esse a, ele ser craseado, porque ali eu tenho o fenômeno da crase, belezinha? Tem um fenômeno da crase, pois juntou preposição a com o artigo a. Pois se é necessário a alguma coisa. Esse alguma coisa é o quê? Convivência. É necessário a convivência, crase. Necessária a convivência. Belezinha. Pessoal, então aqui nós já vimos que de fato fica necessário e não necessária, pois eu não tenho artigo antes de paciência, gabarito, letra C. Essa é a nossa questão 1. Questão 2. O trítono, um conjunto de notas, e aqui eu tenho um aposto, explicando aposto explicativo, explicando o que é um trítono, tá? O trítono se tornou um favorito dos compositores em 1900. O trítono, um conjunto de notas dissonante, que era evitado na Idade Média, se tornou um favorito dos compositores em 1900. Vamos ver a alternativa correta, pessoal. Sobre a concordância nesse fragmento, assinale a avaliação correta. Novamente, sem o ruído do caminhão, dessa vez, eu espero. Sobre a concordância nesse fragmento, assinale a avaliação correta. Há erro de concordância verbal, pois a flexão do verbo ser deveria estar com o substantivo notas. Pessoal, flexão do verbo ser. Aqui está dizendo que um conjunto de notas, as notas eram evitadas. Isso aqui não procede. Esse era está concordando com quem, pessoal? Está concordando com um conjunto. Um conjunto era evitado na Idade Média. Um conjunto de notas era evitado na Idade Média. Então, nós veremos que esse de notas dissonantes, lá na sintaxe a gente vai ver isso. De notas dissonantes é um complemento nominal. Me ajuda a entender que conjunto é esse. Que conjunto é esse? Conjunto de notas dissonantes. Então, de notas dissonantes complementa o sentido de conjunto. Belezinha? Beleza. Então, o que acontece? Não há erro de concordância verbal
quando o verbo aqui está era. Porque o que a questão está dizendo? O que a alternativa A está dizendo? A alternativa A está dizendo o seguinte, ó, deveria ser eram, concordando com notas. Mas, Por quê? Porque era está concordando com conjunto. Tá certinho, sem erro. Há erro de concordância verbal, pois a flexão do verbo tornar deveria estar de acordo com o substantivo conjunto. Então aqui, ó, tá dizendo que tornar está concordando com o conjunto. Mas, pessoal, esses travessões aqui, eles separam, eles isolam, eles criam um outro plano textual, tudo bem? Esses travessões que eu estou destacando aqui, eles isolam. Então, esse se tornou não está concordando com um conjunto, está concordando com o trítono. O trítono se tornou um favorito dos compositores. O trítono se tornou um favorito dos compositores. Eu posso muito bem extrair, recortar essa frase daqui, remover ela daqui e vai continuar com perfeito sentido. Veja só, o trítono se tornou um favorito dos compositores de 1900. Mas essas informações que estão intercaladas aqui pelos travessões, elas explicam um aposto explicativo, ou uma oração apositiva, a gente vai ver lá na sintaxe, explica o que é o trítono, que é o quê? Um conjunto de notas dissonantes que era evitado na Idade Média. Então, pessoal, resumo da história. Se tornou não concorda com o conjunto, concorda com o trítono. Corta fora. A concordância nominal em dissonante está correta apenas ao considerarmos o substantivo conjunto como seu referente. Então vejamos, pessoal, um conjunto de notas dissonante que era evitado na Idade Média. Pessoal, se dissonante concordar com notas, há um erro. Veja só, conjunto de notas dissonantes. Tudo bem? Se dissonante estivesse concordando com notas, ele deveria estar no plural. Por quê? Porque notas está no feminino plural e ele teria que estar no plural também. Dissonante é um adjetivo que não tem gênero, não é isso? Não existe adissonante, adissonanta. O dissonante, adissonanta. Ele é um adjetivo que se diz uniforme. Eu acho que é uniforme. O biforme é o que tem duas formas, enfim. Mas ele é uniforme, ele não tem gênero feminino, masculino. Então, se o dissonante estivesse concordando com notas, ele teria de estar no plural, para ser notas dissonantes, porque não faz sentido dizer notas dissonante, tá? Então, a única possibilidade é que dissonante esteja concordando com conjunto, para estar correto. Porque se eu disser que dissonante está concordando com nota, eu tenho um erro de concordância nominal. Não flexionou em quê? Em número, não flexionou no plural. Então esse aqui é o nosso gabarito. A concordância nominal em dissonante está correta apenas ao considerarmos o substantivo conjunto como seu referente. Porque se eu considerar notas como seu referente, eu vou ter erro de concordância nominal, porque ele deveria estar no plural. Pessoal, é isso aí, tá? A concordância nominal em dissonante está correta apenas ao considerarmos o substantivo notas como referentes. Se eu considerar notas como referente, a concordância nominal vai estar incorreta. Gabarito letra C. Esse é o jogo, tá, pessoal? São uns raciocíniozinhos assim que precisa de mais fineza, né? Vocês notem que é um raciocínio que tem mais um requinte. Não é aquela coisa assim largada, não. Você tem que ir com carinho, você tem que ir com calma. Você fala, dissonante. Como é que é essa história aí, cara? Me explica aí com quem você está concordando. Chega suave, pessoal. Não chega com afobação, tá bem? Que você perde a questão. Chega com carinho, conversa numa boa, analisa, tá? Que a coisa vai fluir. Terceira questão. Vamos para a terceira. Considerando-se as normas de concordância nominal, assinalar a alternativa incorreta. Beleza. Vamos procurar o erro de concordância. Concordância nominal, diga-se de passagem. Eu amo a singela e anônima noite. Beleza. Aqui, singela e anônima, eu tenho dois adjetivos, beleza? Singela e anônima, caracterizando noite, substantivo. Substantivo simples, tá? Noite. Eu amo a singela e anônima noite. Tem algum erro aqui, pessoal? Você consegue enxergar algum problema? Não tem erro aí, tá? A gente pode vir nas nossas regras, ó. Dois adjetivos antepostos a um único substantivo. A gente viu isso.
Onde está, Thales? Aqui está. Dois adjetivos. Onde está? Onde está? Aqui. Dois adjetivos referente a um substantivo. Qual o nosso caso? Nós temos anônima e singela. É anônima? Anônima. Anônima e singela. Se referindo a quem? Se referindo a noite. Então, neste caso, eu tenho duas opções. Ou eu deixo no singular o substantivo e coloco o adjetivo antes do segundo, beleza? Ou eu deixo o substantivo no plural e tiro o adjetivo. Mas isso, o substantivo fica no singular. Dois adjetivos se referem. Nesse caso em que eu citei aqui, no caso que a gente analisou, o substantivo está antes dos adjetivos, né? Aqui o substantivo está depois. Pessoal, não tem erro aqui, tá? Eu vou resumir a história. Não tem erro. Elas próprias verificaram as respostas. Elas mesmas verificaram as respostas. Quem verifica alguma coisa, verifica algo, verificaram o quê? As respostas. Não tem erro aqui também, tá, pessoal? Ana estava meia cansada. Pessoal, se a Ana estava meia cansada, metade dela estava cansada, a outra metade estava feliz, tá? Aqui está o nosso erro. Ana estava... Pessoal, note que se eu substituir meia por um tanto, Ana estava um tanto cansada. Se é um tanto, é advérbio, tá? Aqui nós já temos o nosso erro. Dadas as circunstâncias, tive que me retirar. Então, dadas as circunstâncias, não tem erro aqui também. Não dá pra gente apontar nada incorreto aí. Dadas as circunstâncias, tive que me retirar. Belezinha, pessoal? Quarta questão, vamos fechar esse negócio. Quanto à concordância nominal, assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo corretamente. Nós estamos quites, não é, pessoal? Nós estamos quites, acabamos de ver isso agora há pouco. A gente já corta aqui quite e quite. Já ficamos com B e C. Por que nós estamos kit? Nós estamos kits. Você dá um high five assim naquela pessoa que você acabou de pagar a conta ou acabou de pagar aquele sanduíche que você estava devendo. E você falou assim, nós estamos kits. Não lhe devo coisa alguma. Olha que da hora. Então tá, nós estamos kits. Ela mesma disse o que pensava. Ela mesmo, pessoal, ela mesmo não. Note que mesmo, quando significa adjetivo, eu posso substituir por própria. Ela própria disse o que pensava. Ela mesma disse o que pensava. Belezinha? A gente corta. Gabarito letra C, quinta questão. Tendo em vista que a gramática normativa define concordância verbal como a relação entre sujeito e verbo, novamente, tendo em vista que a gramática normativa define concordância verbal como a relação entre sujeito e verbo e concordância nominal como a relação entre as classes de palavras, assinale a alternativa em que essas relações, se existentes, estão corretamente expressas. Então, pessoal, o que acontece aqui? A questão ela é camarada com você. Que banca é essa? Vamos ver que banca é essa. Porque é uma banca camarada, pessoal. O que ela fez? Ela recobrou o conceito de concordância nominal e concordância verbal. É o Instituto de Estudos Superiores do Extremo Sul. Essa banca, ela é camarada com o candidato. Ela fala assim, ó, concordância verbal é isso aqui, ó. Concordância nominal é isso aqui. Então a banca diz assim, eu dei o bizu para você, agora vai na fé, filho. Resolve a questão. Eu fiz a minha parte, agora tá com você. Então tá. Ela dá os conceitos e fala assim, assinale a alternativa em que essas relações, se existentes, estão corretamente expressas. Beleza. Muito obrigadas, disseram as professoras ao serem homenageadas. Pessoal, muito agradecidas, tá? Nós estamos muito agradecidas. Pessoal, para testar obrigado, para saber se está certo ou não, substitui por agradecido, agradecidas, agradecida, tá? Muito agradecidas, disseram as professoras. Eu errei feio essa questão quando respondi, pessoal. Vejam só, errei aqui, ó, na primeira vez que eu respondi, porque eu falei sem chance, obrigada não, obrigadas não existe, né? Por favor, faça-me um favor, né? Cortei direto, já fui para a próxima, mas... Eita, é o gabarito, tá, pessoal? Muito agradecidas, disseram as professoras ao serem homenageadas. Vamos encontrar agora as incorreções das demais. Aqui, pessoal, nós não temos artigo. Se não tem artigo, deveria estar proibido, né? Note que com artigo flexiona, sem artigo não flexiona. Olha só, aqui está. Aqui está, aqui está.
Sem o artigo antes, vai ter que concordar. Se tem artigo, concorda. Se não tem artigo, não concorda. Aqui não tem artigo. Isso aqui estaria correto se houvesse, é proibida a entrada, mas não tem o artigo A, portanto é proibido a entrada. Letra B está fora. Foi concorrido a apresentação da banca. Pessoal, foi concorrida. Note o artigo aqui, ó. Nós temos o artigo, pessoal. Se tem um artigo, vai ter que concordar. Então foi concorrida a apresentação da banca, beleza? Se eu tiro o artigo, fica ok. Ficaria como? Foi concorrido a apresentação da banca. Tá? Foi concorrida, faltou aqui, ó, o artigo, o gênero, tá? Foi concorrida a apresentação da banca. Tiveram bastantes, pessoal. Note que se eu substituir bastante por muito, ficaria como? Tiveram muitas oportunidades de fazer o que você lhes pediu. Então aqui seria bastantes e não bastante. Tiveram bastantes oportunidades. Sexta questão. Não está de acordo com a norma culta. Vitamina é bom para o adequado funcionamento do organismo. Pessoal, se tivesse um artigo aqui, a vitamina é bom, estaria certo? Não estaria certo, estaria errado. Deixa eu ver. Isso, se tivesse o artigo, estaria errado, mas não tem artigo, eu não preciso concordar bom aqui. Outra construção possível para essa alternativa A. A vitamina é boa para o adequado funcionamento do organismo. Do jeito que tá beleza, não tem erro, a gente está procurando aqui, tem erro. É necessária a contribuição de todas as pessoas. Isso aqui está certinho, tá? Se é necessária a contribuição. Agora, se eu tiro esse artigo aqui, ficaria como? É necessário contribuição de todas as pessoas. Isso aí tá sem correções. É necessário autorização para entrar na festa. Beleza. Embora fossem belos, os moços estavam só. Os moços estavam sós, pessoal. Note que aqui é um adjetivo, tá? Adjetivo. Eita, pessoal, eu lembrei daquela locução adverbial a sós, tá? Mas neste caso, vai ser sós, tá, pessoal? Porque da ideia de sozinhos, como eu falei, lembra que eu falei para vocês que essa parte aqui era intrigante? Era difícil definir, era um tanto assim, escorregadio definir quando é adjetivo, quando é advérbio. Lembra que eu falei para vocês? É a situação que a gente tem, tá? Mas o ponto que aquela questão aborda é esse aqui, ó. Ele está só, eles estão sós. Neste caso, embora fossem belos, os moços estavam sós. Faltou o S aqui, não está concordando em número, tá? Não está concordando em número aí, faltou a concordância em número, portanto não está de acordo com a norma culta. Anexas ao documento vão as fotos da criança. Então, anexas, pessoal, concorda com as fotos da criança. As fotos da criança vão anexas, tá? Tá certinho. Nosso gabarito é justamente letra D. Beleza? Letra D. Sétima questão. Assinale a alternativa que corresponde ao uso correto da norma culta nas frases abaixo. Novamente, assinale a alternativa que corresponde ao uso correto da norma culta nas frases abaixo. Ok. Segue, anexa a programação do evento. Notem, pessoal, que não há em anexo, tá? Se tivesse em aqui, seria em anexo. Mas como não tem, a preposição em vai concordar com o substantivo que vem adiante aqui, tá? Programação. A programação segue anexa. Os alunos fizeram uma escultura. Embaixo aqui não dá para distinguir, né? Não dá para cortar ninguém, a gente já tem a nossa resposta. Mas qual a diferença, pessoal, de embaixo e embaixo? Embaixo, será que será uma forma... Eu acho que embaixo é uma forma verbal. Por exemplo, embaixar. Existe o verbo embaixar? Embaixar. Embaixar. Vamos em... Eu sei que embaixo é preposição, mas, por exemplo, a diferença entre em cima e em cima é que em cima é uma locução adverbial e em cima é uma forma verbal, que é exatamente o que está aqui, ó. Em cima é uma locução adverbial, já em cima é uma forma verbal. Agora, a minha dúvida é se acontece a mesma coisa com
embaixo e embaixo, tá? Na verdade, eu acho que a palavra embaixo sequer existe. Embaixo e embaixo. Ó, embaixo é formado a partir da justa posição. A palavra embaixo é usualmente utilizada na locução adverbial embaixo, sinônima de debaixo, de. Tá. Pessoal, a gente tira a dúvida ao vivo aqui. Eu não tenho problema nenhum em dizer que não sei. Eu estou pesquisando justamente para que eu saiba. O que acontece? A palavra embaixo é formada a partir da composição. Aham, minha filha, isso aí você já me falou. Agora eu quero saber da separada. Embaixo ou embaixo. A grafia correta desta palavra é embaixo, escrita de forma junta. É o quê? O advérbio de lugar embaixo fica uma posição no lugar inferior. Pessoal, acabamos de encontrar um erro da banca. Vejam só por quê. Porque os astrólogos previram. Os astrólogos não preveram. Não existe preveram, é previram, tá? É previram. E o gabarito é letra B. Ou seja, nós temos a divergência de duas fontes aqui. Esse site diz que a forma correta é... Ah, tá. O que acontece é que aqui não é a forma, não é a preposição, não é o advérbio. Aqui é baixo relevo, escritura em baixo relevo. Enfim, pessoal, vou deixar isso aí para reflexão de vocês. Eu aceitei. Vamos dizer que eu aceitei, tá? Gabarito é letra B, tá? Vamos dizer que eu aceitei, porque aqui não é um advérbio de lugar. É um advérbio que caracteriza como... É algo que diz como foi executada a escultura em baixo relevo. Belezinha, pessoal, oitava questão. Assinale a alternativa cujas palavras completam de modo adequado ao que preceituam as regras de concordância nominal da gramática normativa os espaços vazios do período abaixo. Já eram... Isso aqui, acho que nós gravamos uma aula do verbo ser. Caso não tenhamos gravado, a gente falou sobre o verbo ser lá em concordância verbal, na aula de concordância verbal. Já eram. O verbo ser, o verbo ser, quando ele indica hora, distância, tá? Ele não tem sujeito, mas ele concorda com o predicativo, ele concorda com o numeral. Então aqui o correto é eram. Já eram. Essa questão ela tem um problema, tá? Essa questão ela tem um problema, mas bora lá. Vamos cortar quem diz que era, quem diz que seriam, porque seriam é subjuntivo, é um outro tempo verbal. Nós ficamos com o nosso gabarito já? Pessoal, essa questão ela tem um erro. Inclusive uma questão do IDIB, tá? Uma questão do IDIB. Vamos analisar as demais. Já eram 6 horas da manhã quando se iniciaram. Iniciaram o quê? As medições. Pessoal, as medições se iniciaram. As medições se iniciaram. Então não é iniciou, não é iniciou, não é iniciou. As medições dos decibéis nos bares, boates e casas de show mineiros. Por que mineiros, pessoal? Porque tem o bares, bares é masculino. Ainda que boates e casas de show sejam femininos, pela presença de bares na enumeração, bares vai transformar o adjetivo em masculino, tá? Vai transformar adjetivo em masculino. Pessoal, eu digo para vocês, o gabarito dessa questão está problemático. Os colegas, eles comentam aqui. Tem problema, esse gabarito está viciado. Primeiro que aqui, ó, deveria ser eram, tá? E se, veja aqui, atenção para isso aqui. Não, o gabarito está viciado, o gabarito está viciado. Os colegas falam aqui, ó, gostaria de saber sobre a primeira palavra, era. Os colegas, ó, eles falam, já eram. Os colegas apontam o vício, tudo bem? Do gabarito. Por que fica já era e não já eram, tá? E tem o Arthur, que ele é meio que uma autoridade aí dentro do QC. O Arthur, ele responde muitas questões. E ele confirma que o correto é já eram. Na verdade, não, né? Ele só concorda com a banca. Pessoal, o professor Noslen diz que quando tiver horas assim, eu concordo com as horas, tá? Quem diz isso é o professor Noslen, não sou eu. E eu confio no professor Noslen. Nona questão. A mudança proposta no texto que contraria a norma culta da língua é...
Vamos procurar a mudança que implica erro. Atos de violência e de intimidação cometidos. Atos de violência e de intimidação cometida. Pessoal, aqui, ó, atos é masculino e intimidação é feminino. Quando eu tenho masculino e feminino, vai concordar com o masculino, beleza? Aí o que que tá propondo? Tá propondo trocar cometidos por cometida. Eu posso fazer isso? Posso. Só que não vai mais concordar com atos. Vai concordar com intimidação apenas, intimidação cometida. Eu não vou poder dizer que os atos de violência foram necessariamente cometidos, tá? Por quê? Porque cometida vai estar concordando apenas com intimidação, que é o mais próximo. Isso aqui eu posso substituir e não vai ter uma mudança de sentido, mas não vai contrariar a norma culta. No plano nacional e internacional, neste caso, no plano nacional, no plano está fazendo referência só ao nacional. Se eu mudar para nos planos, eu vou fazer referência tanto ao plano nacional quanto ao plano internacional. A B tá correta. Eu poderia fazer essa mudança sem problema. Mudaria o sentido, porque eu incluiria o plano internacional também na minha referência, mas não estaria incorreto. Sua liberdade de opinião e de expressão, suas liberdades de opinião e de expressão. Mesmo caso da letra B, tá, pessoal? Liberdade de... Aqui, sua, tá englobando só liberdade de opinião. Se eu coloco suas liberdades, vai passar a englobar o quê? Liberdade de expressão também, tá? A consolidação da paz e da democracia. As consolidações da paz e da democracia. Tá correto também. Tá correto também. Contra pessoas que exercem. E eu substituir por contra pessoas que exercem. Pessoal, se eu substituo exercem por exerce, eu teria um problema de concordância verbal. Por quê? Se eu perguntar para esse verbo, ou verbo, quem exerce? Aí o verbo vai virar para mim e vai responder, as pessoas exercem. Ou seja, o sujeito dessa oração é as pessoas. E o sujeito e verbo, eles têm que concordar. Se eu substituo exercem por exerce, eu vou deixar de ter uma correta concordância. Por quê? Porque exerce não está flexionado em número, tá? Ele não estaria flexionado no plural. As pessoas exercem e não as pessoas exercem, tá? Eu tenho erro justamente no nosso gabarito. Última questão, pessoal. A substituição de mercadorias na linha 25 por matéria-prima acarretaria a modificação para fins de concordância. Novamente. A substituição de mercadorias na linha 25 por matéria-prima acarretaria a modificação para fins de concordância de quantas outras palavras no segmento que vai da linha 23 a 27? Vamos ver isso com calma, tá, pessoal? Aqui eu tenho a linha 25, mercadorias, vamos lá, 25, mercadorias, está aqui, mercadorias árabes, etc. E o enunciado da questão está propondo substituir por matéria-prima. Se eu substituir por matéria-prima, quantas outras palavras, ou seja, quantas palavras além de matéria-prima, terão que ser mudadas? Então vamos substituir. Onde tem matérias-primas, e detalhe, da linha 23 à linha 27. Mercadorias está na linha 25, mas ele fala para a gente analisar da linha 23 à linha 27. Então onde tem mercadorias eu vou colocar matéria-prima e contar quantas palavras terão que mudar. Mercadorias, está aqui, eu vou mudar mercadorias por matéria-prima. Então vejamos, nos portos da região onde hoje se situam a Letônia e a Lituânia, chegava, matéria-prima, no singular, então chegava. Já mudou o chegava, tá? Palavra número 1. Chegava, matéria-prima árabe, mudou 2. Europeia, mudou 3. Chinesa, mudou 4. Matéria-prima árabe, matéria-prima europeia, matéria-prima chinesa, mudou 4. E matéria-prima norte-africana, mudou 5, tá? Mudou 5. É o nosso gabarito, letra E. Pessoal, é isso aí. Agora, só para finalizar, isso aqui eu vou deixar de notas para vocês, tá? Isso aqui eu posso puxar de volta, beleza? Pessoal, se o conteúdo foi relevante, se inscreva, dá um trabalhão gravar essas aulas, tá? Ative o sininho das notificações para quando sair vídeo novo, você vir aqui, curtir, deixa o like, compartilhe, segue a gente lá na rede social, @civilengenheiro, compartilhe um bocado do meu dia a dia de estudos aí. Tamo junto e bora pra frente, forte abraço.